Nós já adoramos o Senhor com os nossos louvores, nós já adoramos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, mas agora é o momento em que Ele deseja falar conosco. E aprove ao Senhor que eu fosse o canal, o instrumento, a ferramenta para que você ouvisse a voz de Deus nessa noite. E a minha humilde oração é que eu não te atrapalhe em nada, que eu não atrapalhe você de ouvir aquilo que Deus precisa te falar nessa noite. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 12 diz assim: assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, Deus de amor, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos, Senhor, aqui apresentar a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor nessa noite venha falar conosco. Unge, Senhor, os nossos ouvidos e a nossa mente, para que possamos ouvir e entender tudo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. Em nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, pela vida de cada pessoa que saiu da sua casa nessa noite fria e está aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz. Que o Senhor corresponda às expectativas do coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós nesse momento oramos, repreendemos toda preocupação com hoje, com amanhã, toda ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que possa tirar eles do foco, da presença, caia por terra em nome de Jesus. Que as mentes e os corações estejam nesse momento liberados, ó Deus, livres para poder ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te agradecemos porque a Tua presença é real neste lugar. E nós pedimos, Senhor, continue aqui conosco, porque assim nós seremos mais abençoados. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer isso: nós seremos mais abençoados? Glória a Deus. Eu estava fazendo o meu devocional e esse versículo de repente salta aos meus olhos, e uma palavra que está nesse versículo me chamou muita atenção, que é a palavra jardim. E durante algumas horas, durante alguns dias, essa palavra toda hora vinha: jardim, jardim, jardim. E eu comecei a me lembrar também de algumas canções com esse tema. E foi então que eu disse: eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso meditar mais, eu preciso entender o que Deus está querendo me dizer através dessa palavra jardim. E então, meditando na palavra, lendo alguns versículos, eu descobri algo, pastor Eliana, que Deus gosta de um jardim. Deus tem um quê com o jardim? A história da humanidade, ela começa no jardim. Em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, logo na sequência diz que Ele cria um jardim e coloca o homem naquele lugar. Mais adiante, lá em João, o momento mais emblemático da vida de Jesus se dá num lugar chamado Getsêmani, que também é um jardim. E depois do Getsêmani, Jesus é levado para uma cruz, Ele é espancado, Ele é humilhado e Ele é morto. E quando Ele morre, eles o levam e sepultam Jesus aonde? Em um jardim. E a palavra diz em João capítulo 19, também no capítulo 20, que alguns dias depois Maria vai até o túmulo de Jesus. E quando ela chega ali, a pedra foi removida, o corpo não está ali. Maria fica preocupada, pergunta: onde está o meu Senhor? E de repente, no capítulo 20 de João, diz que ela viu um homem, uma semelhança de um jardineiro. E ela perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome Ele a chamou.
ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Eu sei que os mais antigos estão ouvindo tudo isso com a voz da Ana Paula Valadão, e não tem problema. O que importa não é isso. O que importa é que ela foi buscar entre os mortos aquele que vive. Ele não estava mais lá, ele havia ressuscitado, a palavra havia se cumprido. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, pastor Felipe? Eu me emocionei muito, e acredito que vou me emocionar de novo, ao pensar que Jesus, quando ele foi nascer, Jesus não tinha um lugar para nascer, ele não tinha um lugar que era dele. Emprestaram-lhe uma estrebaria, emprestaram-lhe um lugar onde ficavam animais, para que Jesus pudesse nascer. Jesus, pastora Silvana, não tinha um berço onde ele pudesse nascer. E agora, quando ele morre, Jesus também não tem um túmulo para onde ele fosse morrer. O túmulo era emprestado, a estrebaria era emprestada, mas o Senhor aqueceu meu coração nessa tarde. O Espírito Santo gritava dentro de mim e dizia assim: ele não teve um berço para nascer, ele não teve um túmulo para morrer, mas ele tem um trono para reinar e governar. E o trono não é emprestado, o trono é dele, por merecimento, por meritocracia, porque ele é digno e ele fez para merecer aquele trono. Eu me exultei, eu me emocionei, eu chorei muito essa tarde, porque eu dizia: Jesus, como o Senhor é lindo. Não teve berço, não teve sepultura, não teve sepulcro, mas tem um trono. Aleluia. E eu vendo tudo isso, refletindo sobre tudo isso, sobre essa questão do jardim, enquanto Deus ama jardim. O que será que eu vou pregar nessa noite? Qual tema será que eu vou pregar nessa noite? Vou pregar sobre... Oh, que igreja inteligente, meu Deus. Vou pregar sobre o jardim. Estão colando. E o tema da mensagem para essa noite é os 3 jardins. Aleluia. E o primeiro jardim está lá no Gênesis. Você pode abrir a sua Bíblia junto comigo em Gênesis capítulo 2, nos versículos 7 e 8. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse é o primeiro jardim. E para esse jardim eu dei um nome. Eu dei o nome de Jardim da Inocência. O primeiro jardim é o Jardim da Inocência. E há 3 características nesse jardim que eu quero dividir com você nessa noite. A primeira delas está no próprio nome do jardim, que é o Éden. E o significado do nome Éden é deleite, é descanso. Esse jardim, pastor Deco, era o modelo, era o protótipo de Deus para a vida do homem, daquilo que um dia Deus sonhou para a vida do homem. Deus sonhou que o homem vivesse uma vida zoe, uma vida abundante, uma vida do tipo da vida de Deus. Uma vida sem choro, uma vida sem morte, uma vida sem dor. Esse era o projeto de Deus para a vida do homem. E Ele coloca o homem num lugar chamado Éden, um lugar de deleite, um lugar de descanso. A segunda característica desse jardim
A que a palavra diz que no final do dia, na viração do dia, Deus vinha falar face a face com o homem. Eu também posso chamar esse jardim de jardim do encontro com Deus. Eu também posso chamar esse jardim, irmão Evandro, do jardim da intimidade com Deus. É onde Deus, como Pai, como Criador, todo dia à tarde chegava para ter uma conversa com seu filho. E eu fico imaginando a conversa entre pai e filho. Eu fico imaginando Deus perguntando para ele: Adão, como foi o seu dia? O que você fez hoje, Adão? E eu imagino Adão respondendo: Pai, hoje eu dei nome para os animais. Sabe, pai, tem um bicho, um animal grande, pescoçudo. Eu dei o nome dele de girafa. Girafa, filho? Sim, girafa. E sabe, pai, tem um outro animal que fica pulando de galho em galho, não para, atormenta todo mundo. Eu coloquei o nome dele de macaco. Macaco, filho? Meu Deus, como você é criativo. Puxou para o pai. Eu imagino que era assim o relacionamento. Como foi o seu dia? E é tão bom ouvir isso, sim ou não? Daqui a alguns meses, em novembro, eu completo 10 anos de casado, eu e a Tamires. E meu irmão, nesses 10 anos de casado, todos os dias, ela me pergunta: como foi o seu dia? Talvez eu nunca disse isso para ela, mas isso faz toda a diferença para mim. É muito bom saber que alguém se importa com a gente. É muito bom saber que alguém se preocupa em saber como foi o seu dia, como você está, o que aconteceu. Isso é muito bom para mim, amor. Acho muito fofo. E eu te amo. Mas vamos lá, terapia do amor em outra igreja. Deus vinha todo dia: como você está, meu filho? O que você está fazendo? Era o jardim do relacionamento com Deus. Era o jardim do encontro. E era o jardim que não havia maldade, que não havia malícia, que não havia sentimentos negativos. Era um jardim da inocência. Mas nós sabemos que o homem pecou. Nós sabemos de tudo que aconteceu. E o homem foi expulso desse jardim. E eu quero dizer para você que o maior prejuízo que o homem tomou quando saiu desse jardim não foi ter sido expulso dele, não foi ter perdido o jardim, não foi ter deixado de dominar sobre tudo e sobre todos. O maior prejuízo que esse homem tomou quando ele saiu do jardim foi perder a intimidade com Deus, foi perder o relacionamento com Deus. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado atrapalha a nossa intimidade com Deus. E eu acredito que quando Adão, ele se dá conta daquilo, eu acredito que Adão, ele fala algo mais ou menos assim: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias.
de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de andar a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Aleluia. O Éden era perfeito, mano. Era o jardim do sonho de Deus para a vida do homem. Mas eu não quero ser um pastor utópico. Eu não quero ser um pastor que vive no fantástico mundo de Bob, ou como diz os jovens, que vivem em Nárnia. Não. Eu sei que aquele jardim foi manchado. Eu sei que o pecado entrou. E eu sei que humanamente, fisicamente, é impossível estar no Éden novamente. Mas eu também sei, pela palavra do meu Deus, que espiritualmente é possível sim nós vivemos o Éden novamente. Espiritualmente é possível nós vivemos o jardim do encontro, o jardim da comunhão com Deus. E espiritualmente é possível sim viver o jardim da inocência. E eu quero mostrar isso para você na palavra. Eu quero mostrar para você que é possível, biblicamente falando. É possível viver no Éden? É possível viver num lugar de deleite? Sim ou não? Salmos 37, versículo 4. O que diz esse versículo? Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Sabe o que quer dizer isso? Você deleitar no Senhor, você descansar no Senhor, é você pegar o controle da sua vida e entregar na mão dEle, e dizer: está aqui, Pai, o Senhor faz bem melhor do que eu. Ah, mas Ele já faz isso, Ele já tem o controle. Sim, inclusive Ele tem o manual do fabricante. Mas Ele é um Deus tão bom, que Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de escolha. Mas irmãos, muitas vezes as nossas escolhas, e muitas vezes a forma como nós estamos fazendo não está dando certo. Talvez você já tentou do seu jeito, talvez você tentou da sua forma. Eu faço assim, eu vou por ali, eu ligo para ele, eu ligo para ela, eu paro com isso, eu começo com aquilo, eu mudo de cidade, eu mudo de igreja, eu mudo de horário. Talvez você está tentando fazer do seu jeito e não está dando certo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: ei, dá o controle para mim, filho, dá o controle para mim, filha. Eu sei fazer melhor do que você. É possível viver o Éden, é possível viver o deleite, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. É possível nós vivemos o jardim do relacionamento, o jardim da comunhão. Sabe de que forma? Jeremias, capítulo 29, versículo 12, por favor, que diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Versículo 14: e serei achado de vós. É possível viver o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, através da oração. A propósito, nós temos um relógio de oração, que funciona toda sexta e sábado, 24 horas. E antes de eu chegar aqui, eu dei uma olhadinha no grupo novamente. Que felicidade, todos os horários preenchidos. Vocês merecem uma salva de palmas, gente. Amém. Mas o pastor está dando um recado. Cabe mais, viu? Não é porque já tem alguém no horário que fala: então não vou orar, não, vamos se juntar. Amém?
É possível viver o jardim da intimidade, da comunhão, através da oração. Mas talvez você me fale assim: pastor, mas eu não tenho tempo. E se você me dizer isso, se você falar para mim: pastor, eu não tenho tempo, você sabe o que eu vou responder para você? Que você tem razão. Tempo não se tem, tempo se cria. Mas quem quer, arruma um jeito, e quem não quer, arruma uma desculpa. Davi era músico, era pastor de ovelha, era profeta, era rei, era pai, era esposo, era sacerdote. E com tudo isso, fazendo tudo isso, Salmo 55, versículo 16, diz que Davi orava 3 vezes ao dia. Olha lá: eu porém invocarei, volta no 16 por favor, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E o que falar de Daniel? Talvez você diga: mas eu sou jovem, esse negócio de orar deixa para os mais velhos. Daniel era jovem, Daniel era estadista, Daniel era governador. E mesmo assim a palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então é possível viver o jardim da comunhão através da oração. Pastor, até eu concordo com você, mas jardim da inocência não dá. Nesse mundo perdido de hoje, pastor, que esse monte de funk, que esse monte de TikTok, não dá. E eu vou mostrar para você que dá. É possível sim. Romanos capítulo 16, versículo 19, diz assim: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. É possível viver o jardim da inocência quando nós somos inocentes para aquilo que é mal, e quando nós somos excelentes para aquilo que é bem. Mas o problema é que está tudo ao contrário. O problema é que está assim de gente muito excelente para o mal e inocente para o bem. Eu não sei se você já olhou para uma pessoa e pensou assim: se ela estiver aqui, não olha, pelo amor de Deus. Se essa pessoa usasse toda essa inteligência que ela tem para fazer o bem, o mundo seria melhor. Eu penso isso todas as vezes que eu abro o jornal e eu vejo uma matéria falando que algum hacker roubou dados do governo e depois começou a publicar esses dados, ou que sequestraram informações de alguma empresa e agora estão pedindo resgate para poder devolver. Todas as vezes que eu vejo isso, eu fico pensando: se essa pessoa usasse toda essa inteligência para o bem, teria menos fome no mundo, o mundo seria melhor. Ou quando eu vejo aquelas matérias que diz que alguém roubou um banco, ou roubou um lugar de valores, planejou, projetou uma quadrilha, tinha o mapa do bairro, tinha o mapa das galerias pluviais, sabia por onde que ia entrar, cavou um túnel, saiu lá dentro da agência, na boca do cofre. E eu não estou falando de La Casa de Papel, viu? Não estou falando do professor dos seus aliados, né? De Tóquio, Nairobi, Rio, Denver, não estou. Isso aconteceu aqui em Bauru, na Protege. E eu fico pensando, toda essa engenharia, toda essa arquitetura, se tudo isso fosse usado para o bem, irmãos céus, ninguém estava passando sede lá no Nordeste, ninguém mais morria de sede. Mas acontece que as pessoas estão usando a inteligência para o mal, são excelentes para o mal e inocentes para o bem. E sabe o que é mais triste, pastor Silvano? É que isso não está acontecendo só lá fora, isso também acontece dentro da igreja. Tem muitas pessoas
que poderiam usar a sua inteligência, o seu dom, o talento, poderiam usar ferramentas para fazer o bem, mas estão fazendo mal. Quer um exemplo? Amiga, olha o que eu acabei de mandar para você. Nossa, o que é isso? É um print. Os malditos print da vida. É um print. Nossa, será que isso aqui é alguma indireta? Indireta? Isso aí é uma diretaça. Verdade, como é que você sabe? Estou olhando aqui, ó. Elas não estão mais saindo juntas. A última vez que saíram foi dia 9 de julho, às 21h13. Eu vi no Face. Sabe onde elas foram? Não, no circo, em frente à plena adoração. Depois daqueles dias não está mais, ó, não tem mais nenhum passeio delas junto no Face. Então aconteceu alguma coisa. Com certeza. E olha a frase que ela colocou: águia não voa com pardal. Indireta. Mas eu sabia o jeito que ela olha para as pessoas. Eu já vi ela olhando para os homens da igreja. Excelentes para o mal, inocentes para o bem. E lá do outro lado, a pessoa que postou, naquele dia acordou e leu essa frase: águia não voa com pardal, e disse: isso é bíblico, tem verdade nisso, porque pardal não enxerga um palmo à frente do bico, mas águia enxerga longe. Pardal, ele só voa abaixo, mas águia voa muito alto. E a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia. Pardal morre por qualquer coisa, às vezes tromba no ônibus, tromba na árvore, tromba no muro. Mas a águia não. Quando você pensa que ela está morrendo, ela ressurge como uma fênix. E assim também deve ser o cristão: não se entregar, não se abater, mas se reerguer a cada novo desafio. Isso é muito bom, eu vou postar isso. Excelente para o bem, inocente para o mal. E sabe qual é a recompensa daquele que é excelente para o bem? Volta no Romanos 16:19, por favor. Romanos 16:19, de novo. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Qual é a recompensa? 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Essa é a recompensa daquele que é excelente para o bem e inocente para o mal. Vai demorar? Não, em breve esmagará Satanás sobre os vossos pés. Aleluia! Vamos adiantar. Vamos para o segundo jardim. O primeiro jardim é o jardim da inocência. O segundo jardim eu chamo de jardim da obediência. Mateus capítulo 26, os versículos 26 ao 39. Mateus 26, 36 a 39. Olha o que diz o texto. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. 37. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse jardim que eu chamo de jardim da obediência, ele também poderia ser chamado de jardim da decisão. Não o jardim de decisão, mas o jardim da decisão. Porque foi nesse lugar que Jesus tomou a decisão mais importante da sua vida, que era de se entregar por mim e por você. E pensa que foi uma decisão fácil? Não foi uma decisão fácil. Tanto que a Bíblia diz que ele, 3 vezes ele pede ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Sabe por quê, meu irmão? Porque ali não estava o Jesus
Filho de Deus, Jesus Cristo. Ali estava o Jesus carpinteiro, o Jesus homem, que tinha medo como nós temos medo. E ali ele pede 3 vezes ao Pai: se possível, passe de mim. Não era fácil. A diferença desse jardim para o primeiro é que no primeiro jardim do Éden, como eu já disse, o significado do nome era deleite, era descanso. Mas aqui, jardim de Getsemane, Getsemane significa lugar da prensa, lugar de ser prensado, lugar de ser moído. E era nesse lugar que Jesus estava tomando a maior decisão da sua vida. E não era nem pelos seus pecados, era pelo meu, era pelo seu, era pelos nossos pecados. Mas ele não desobedeceu. Ele optou pelo sim. Ele disse: Pai, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Era uma decisão tão difícil, mas tão difícil, Demir, que em Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que Jesus estava num estado de agonia profunda, ao ponto dele transpirar, dele suar gotas de sangue. E essas gotas, elas escorriam. Tamanha era a agonia, a aflição de Jesus. E nesse jardim, Jesus descobre algumas coisas, Marcelo. Ele levou consigo 3 amigos. E esses 3 amigos estavam com Jesus nos melhores momentos. Esses 3 amigos estavam com Jesus na multiplicação dos pães. Esses 3 amigos estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Esses 3 amigos estavam nas principais curas que a Bíblia relata. Mas agora, no momento de dor, no momento de agonia, esses 3 amigos simplesmente deixam Jesus sozinho. Jesus disse: eu vou subir e vocês orem por mim, intercedam, me ajuda. E quando ele volta, os amigos estão dormindo. O Senhor quer falar com você nessa noite. Há coisas na sua vida que você vai ter que passar sozinho. Tem coisas que você não está entendendo. Amigos que diziam: estou com você até o fim, e que não estão, já sumiram. Jesus passou por isso. Não é exclusividade sua. Há situações que nós vamos ter que passar sozinhos. Há situações em que, ao invés de nós perguntarmos por que eu, nós vamos ter que falar: por que não eu? Já parou para pensar nisso? Toda vez que bate uma enfermidade na nossa casa, toda vez que bate uma situação de desemprego, toda vez que bate uma situação não favorável, você já parou para fazer essa pergunta? Ah, mas por que eu? E a pergunta de Jesus para nós nessa noite é: por que não você? Por que tem sempre que seu vizinho? Por que tem sempre seu irmão da frente? E Jesus disse: se tem que ser eu, então vai ser eu. Então serei eu. Aleluia. E nesse jardim, Jesus mostra que era muito importante passar por ele. Muito se fala da cruz, presbítera Kézia, muito se fala da cruz. Muita gente parou na cruz, muita gente só fala de cruz, fazem louvores, cultos pela cruz. Mas o Getsemane é tão importante quanto a cruz. Porque se não tivesse obediência aqui no Getsemane, não haveria obra redentora lá na cruz. Foi necessário o Getsemane para que ele chegasse na cruz. Aleluia. Sabe por que o Getsemane é tão importante? Escute isso. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo
vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que o Getsemane é muito importante? Porque no Getsemane o homem pecou. Porque no Éden o homem pecou, mas no Getsemane o homem triunfou sobre o pecado. No Éden a serpente enganou, mas no Getsemane o cordeiro venceu. No Éden a vontade humana foi atendida, mas no Getsemane a vontade do Pai foi estabelecida. No Gênesis a palavra do Senhor foi distorcida. A serpente disse: não foi assim que ele disse? Mas aqui no Getsemane a palavra de Deus foi cumprida: seja feita a tua vontade. Isaías capítulo 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Aleluia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca, mas eu acho que você pode abrir a sua. Eu posso que você pode abrir sua boca em gratidão, em agradecimento, por ele ter obedecido, por ele não ter desistido, por ele ter ido até o final. Só 2 ou 3? Abra sua boca, agradeça. Diga: obrigado, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por não desistir. Aleluia, glória a Deus, obrigado por ter se lembrado de mim. E por último, para a gente encerrar, eu já falei do jardim da inocência, eu falei do jardim da obediência, e para fechar, o jardim da recompensa. Faz assim, ufa. Faz assim, ufa. Que é o primeiro jardim, o homem cai. No segundo é de moer, é de prensa. Então agora vem a recompensa. Glória a Deus. Isaías capítulo 58, versículo 11. O que diz? E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Oh, aleluia! Esse jardim da recompensa, eu também gosto de chamar, pastora Eliana, de jardim do avivamento, porque nesse capítulo, o Senhor nos ensina o que uma pessoa avivada faz. O título desse capítulo é o jejum que agrada a Deus, e nós estamos numa pegada de jejum aí, os irmãos sabem do que eu estou falando, e está sendo bênção. Nós estamos dizendo para a nossa carne: nós não somos suas negas, está lindo demais. E nesse jardim o Senhor vai mostrar o que uma pessoa avivada de verdade faz. Versículo 1:
O que diz? Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Uma pessoa avivada, ela não apenas se conforma com o pecado, como ela denuncia. O Senhor vai levantar pessoas avivadas para denunciar pecado, para não fazer vista grossa para pecado e para falar, isso está errado, e eu quero te ajudar a se libertar disso, em nome de Jesus. Versículo 2: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em chegarem a Deus. Pessoas avivadas praticam justiça. Pessoas avivadas procuram a Deus. Essa noite nós procurarmos a Deus no jardim secreto. Oh, aleluia! Versículo 6, vamos lá, versículo 6, está acabando. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os oprimidos, e despedace todo o jugo? Aleluia! O avivado, eles são misericordiosos, e os avivados, eles perdoam. Aquele que vive o avivamento, ele perdoa, por mais que foi ferido, por mais que doeu, mas ele perdoa, porque ele sabe que essa batalha não é dele, é do Senhor. Versículo 7: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Uma pessoa avivada é generosa. Uma pessoa avivada, ela está sempre disposta a abençoar, ela está sempre disposta a estender a sua mão. E no versículo 8, o que vai acontecer? É o jardim da recompensa. Vamos ler? O que vai acontecer? Qual é a recompensa? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Versículo 11, aleluia. Versículo 11: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. A recompensa do Senhor é para a nossa vida, amém? Mas é só para a nossa vida? Não, é para os nossos filhos, é para a nossa próxima geração, é para os nossos familiares. Vamos lá, versículo 12, diz o quê? E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador das veredas para morar. Eu peço que repita esse mesmo versículo na versão NVI, e olha o que Deus vai nos revelar nessa noite. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aleluia! Reparador de brechas. Essa é a recompensa para aqueles que são avivados.